Como é que a gente começa mesmo? Esqueci o começo do especial de sábado. Você conhece a história da lenda Steve Jobs? Bom, se você não conhece, vai conhecer hoje no Glitch. Muita gente pensa que Jobs era um gênio da informática, da eletrônica. Na verdade, não era bem assim. Jobs é filho de uma família de classe média da Califórnia e ele sempre teve uma visão de negócios muito boa. Mas ele não era bem um cara muito esforçado na área de tecnologia, de eletrônica, mas tinha muitos amigos naquela época que estudavam nessa área, nas boas e ótimas universidades da Califórnia, como por exemplo Steve Wozniak. Esse sim, um gênio da eletrônica que desde cedo dentro de casa já começou com a curiosidade de montar computadores e até fazer alguns hacks, mudanças em alguns computadores para tornar eles mais baratos, mais simples. E isso fez com que essa habilidade fosse percebida por várias pessoas, inclusive empresas que contrataram para que ele trabalhasse para essas empresas naquela época enquanto estava fazendo a faculdade. E Jobs era amigo dele, os dois eram colegas, amigos, e Jobs sempre olhou para aquilo com a possibilidade de se transformar num grande negócio. Então essa dupla começou a princípio a fazer algumas coisas na garagem, fazer alguns hacks, tentar mudar alguns microcomputadores. Vamos lembrar que isso é lá nos anos 70, os microcomputadores estavam surgindo pela primeira vez, as pessoas podiam comprar um microcomputador para ter em casa, era um objeto que passava primeiro, que passou primeiro pelas grandes corporações, para governos, depois passou para as empresas médias, mas para a casa das pessoas o microcomputador ainda era uma grande novidade. Bom, Jobs e Wozniak acharam que aquilo era uma oportunidade. Já estavam surgindo empresas que fabricavam microcomputadores e eles falaram, vamos fazer um microcomputador que seja mais legal do que os outros. Existiam vários clubes que eram de hobbyistas, o pessoal que mexia com eletrônica, os nerds da época, e esses clubes se reuniam para apresentar aqueles microcomputadores que eles inventavam em casa e levavam para apresentar para os colegas, entusiastas, pessoas que gostavam daquilo tudo. E eles começaram a levar os primeiros protótipos do primeiro Apple para esses clubes, essas reuniões, e o pessoal ficou super entusiasmado porque ele era diferente. Ele tinha algumas características que o tornava mais legal do que os outros. Então eles resolveram procurar alguém que apoiasse e conseguiram encontrar apoio financeiro e aí eles conseguiram sair da garagem. Primeiro fizeram um protótipo lá de um computador bem tosco, de madeira, e aí quando eles conseguiram convencer alguém a investir, eles saíram da garagem e fizeram o primeiro computador Apple. E aí, lógico, isso, sucesso tremendo, eles cresceram muito no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazendo microcomputadores que eram bem parecidos com os outros que já existiam, mas eles eram mais bonitinhos, tinham um gabinete mais legal, ou seja, era um microcomputador descolado. Mas ele tinha uma tecnologia que era própria e era diferente de todos os outros, então naquele momento tinha muita competição entre os tipos de microcomputadores e a Apple sempre se destacou por ser um equipamento que era bonito, tinha um design legal, tinha recursos melhores e aí, lógico, eles quiseram evoluir, o crescimento foi muito rápido, foi entrando muito dinheiro e eles quiseram fazer algo que fosse realmente surpreendente. E Jobs tinha sempre essa ideia de fazer com que os seus produtos fossem os mais legais, mais bonitos, não bastava funcionar, tinha que ser legal demais para as pessoas quererem aqueles equipamentos. Então, ele foi atrás de outras empresas que criaram várias tecnologias que ele incorporou nos seus novos lançamentos e aí ele planejou lançar um micro que chamava-se Macintosh. O Mac foi um grande salto de tecnologia, de qualidade, de design, mas não foi bem um sucesso financeiro. E aí a Apple, nos anos 80, ela teve altos e baixos, ela vendeu muito, as pessoas queriam muito ter um Apple, mas ela não conseguiu ter o sucesso todo que eles esperavam. E aí, lógico, o Jobs ficou meio mal na fita dentro da empresa e ele foi demitido da própria empresa que ele criou. Ele foi mandado embora, ele tinha contratado o executivo, a empresa, eles tinham aberto o capital, então ele não era mais o dono, ele tinha ações da empresa, mas ele foi mandado embora. Saindo da empresa, ele montou uma outra empresa, pensando assim, pô, se eu fiz a Apple, eu posso fazer qualquer coisa. Ele lançou uma empresa chamada Next, essa empresa não foi lá muito bem, ele patinou durante muito tempo, tinha produtos muito legais, mas não conseguia encaixar no mercado. Ao mesmo tempo, ele comprou uma empresa pequenininha, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela.
E aí, bom, essa empresa tinha pouquíssimos empregados e não tinha nenhum produto no mercado. Mas ele montou a Next e ele continuou tentando e fazendo um monte de inovações, enquanto a Apple, depois que mandou ele embora, continuou descendo ladeira abaixo, até que uma hora eles jogaram a toalha. Quase 10 anos depois que mandaram o Jobs embora, a Apple falou assim, cara, aquele cara é o cara que pode salvar a empresa. Então, quase 10 anos depois de ter sido mandado embora, chamaram ele de volta. E ele voltou para a Apple com a condição de que ela comprasse a Next, aquela empresa que ele criou, que não andava muito bem, e aí, bom, como é que eu vou resolver o problema dessa empresa que deu um monte de dívidas? Eu faço a Apple comprar a minha empresa. E aí ele voltou para a Apple e foi um enorme, um estrondoso sucesso quando ele lançou o iMac, o primeiro computador que era translúcido, você tinha opção de cores. Imagina, ninguém estava pensando em cor na caixa do computador. As pessoas queriam computadores mais rápidos, com mais memória, e ele pensava em design. O computador tem que ser bonito, tem que ser agradável aos olhos. Bom, com essa transformação do iMac vieram vários outros produtos de grande sucesso que vieram, lógico, ao longo dos anos, e a Apple voltou a ser tão importante quanto era antes, até 2007, quando aí foi o grande que a gente chama que é o breakthrough, a grande transformação, quando a Apple ela viu que não era tão importante fabricar ou fazer softwares e computadores, mas ela quis entrar num outro mercado, o mercado de smartphones. E aí ela lançou nada menos que o iPhone. E grande parte do sucesso do iPhone está na grande teimosia de Steve Jobs, que não era um gênio da eletrônica, mas era um gênio do design, um gênio do marketing, de saber o que as pessoas queriam, de colocar o produto no mercado que você fica irresistível para você não querer comprar. Então, mesmo que você não tenha um iPhone, poxa, todo mundo tem um aparelho que é a cara do iPhone. O iPhone criou um padrão que todo mundo quer ter e todos os fabricantes copiam, porque aquilo ali saiu, né, da cabeça desse gênio do design, do marketing, Steve Jobs. Bom, eu falei que ao mesmo tempo que ele fundou a Next, ele comprou uma empresa pequena ainda lá nos anos 90 e essa empresa não tinha produto nenhum. Sabe que empresa é essa? A Pixar. É essa mesmo, que não tinha nada a ver com o ramo de computadores na época, mas tinha com o design de desenhos, de histórias, de contar histórias utilizando tecnologia, que é a computação gráfica, que era ainda uma grande novidade. A Pixar se transformou num enorme sucesso, tanto que foi lá a Disney comprou a Pixar por bilhões de dólares e ela era do Steve Jobs. Então, além de ter um grande sucesso com a Apple, de ter sido mandado embora, ter sido chamado de volta para trabalhar na Apple, ter feito a Apple se transformar, e quando ele morreu, a Apple já era uma das maiores empresas do mundo, não era só uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, mas uma das maiores, estava entre as 10 maiores empresas do mundo. Além de ter todo esse sucesso, ele ainda enxergou o potencial daquela pequena empresa que tinha menos de 10 funcionários, a Pixar, e falou assim, poxa, isso aqui vai dar certo uma hora. Então ele comprou a Pixar e ela se transformou num dos maiores sucessos da indústria do cinema, do entretenimento, e hoje faz parte da Disney e os seus personagens são conhecidos por todos. Jobs não criou os personagens, mas ele entendeu esse movimento que existia naquela época dessa transformação do cinema, da animação, para a animação por computação gráfica. Então o que a gente pode dizer sobre Steve Jobs, a lenda? Ele é uma lenda porque ele enxergava aquilo que a maioria das pessoas não estava vendo. Ele enxergava com muita antecedência o que as pessoas estavam ainda, né, guardado como desejo. Ele falou, um dia as pessoas vão querer isso. Então é nesse caminho que nós vamos. Grande parte dos produtos que Jobs lançou dentro da Apple, eles não existiam ainda. Eles foram inventados pela Apple ou foram colocados pela primeira vez no mercado de massa pela Apple. Então, isso fez com que esse cara, que não era um gênio de tecnologia, mas era um gênio do design, um gênio do marketing, que ele conseguisse, junto com as pessoas certas, que estavam ali no lugar certo, né, no momento certo, fazer com que as suas ideias se transformassem na maior empresa do mundo, que é a Apple hoje em dia, que todo mundo conhece, mesmo que você não tenha um produto, você conhece os produtos dela, você conhece a marca, e muita gente que nem tem produto coloca lá um adesivozinho de uma maçãzinha mordida no teu carro. Tem gente que é capaz até de fazer uma tatuagem da Apple. Já pensou? Uma marca tão forte que as pessoas querem colocar na pele para o resto da vida? Então isso é um exemplo de como uma pessoa com ideias inovadoras
pode se transformar numa lenda quando ela aplica a sua criatividade, a sua rebeldia nos produtos que ela coloca no mercado e, poxa, infelizmente nós perdemos a lenda há pouco tempo, mas a lembrança e a herança que ele deixa de transformação nas nossas vidas, isso todo mundo reconhece e ninguém vai esquecer. Essa então foi a história da lenda Steve Jobs, o cara que mudou o mundo através das suas ideias transformadas em produtos inovadores que todo mundo quer ter. Bom, esse foi o Glitch especial de sábado. Lembrando que o Glitch também está em formato de podcast na sua plataforma de áudio favorita. Deixe seu joinha e, se possível, inscreva-se no nosso canal e sim, ative também o sininho para receber as notificações. Eu sou Hélio Lemes e vejo você na segunda-feira em mais uma edição do Glitch. Tchau!